Aleluia. Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Podem ir abrindo as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Amém? João 8, 1. Enquanto os irmãos vão abrindo, quando eu soube que eu ia trazer a palavra, eu falei para o Senhor, oh Deus, me dá uma palavra de conforto para a tua igreja. Aquele povo que chega tão cansado, né? Que muitas vezes levou tanta porrada ali fora, né? Porrada de chefe, a vida tão difícil, a gente sabe quanto a vida é difícil. E quanto nós chegamos, às vezes, cansados, sobrecarregados nesse lugar. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra de conforto. Aí o Senhor respondeu para mim, não, eu quero confronto. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem dessa noite é conforto versus confronto. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque não é fácil para um pregador trazer uma palavra de confronto. Não é fácil. A gente briga com Deus, a gente fala, Senhor, não, isso não. Sabe por quê? Porque se eu der uma palavra de conforto, eu vou sair daqui, os irmãos vão me abraçar. Os irmãos vão me amar. Mas se eu confrontar, os irmãos podem me odiar. Então não é fácil, mas o Senhor falou para mim, eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. E é isso que eu quero que você leve para a minha igreja. Então, antes de qualquer coisa, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu só sou a mensageira, eu não sou a mensagem. A mensagem é a palavra do Senhor. E se tem algo que pode nos confrontar, é a palavra do Senhor. E por que eu estou falando de confronto? Quem estava aqui no culto de domingo? Domingo nós tivemos culto de missões. E eu já começo a ser, todo culto de missões, Leila, eu sou confrontada. Porque vem aqui os missionários de fora e, gente, a gente percebe o quanto nós estamos na nossa zona de conforto, não é verdade? Mas especialmente neste domingo eu fui muito confrontada. Porque depois do pastor que veio aqui, pregou, subiu a Thalita, uma moça surda. E ela começou a falar aqui em cima, e aquilo começou a me confrontar. Porque ela falou que aqui no Brasil existem mais de 10 milhões de surdos, e apenas 1% são cristãos. Sabe por quê? Porque a igreja não é acessível. Porque nós não nos preocupamos com esses 10 milhões de pessoas. Aquilo me doeu na alma. Aquilo pegou no meu coração de uma maneira que eu saí daqui inconformada. Naquela noite, no domingo, o Senhor falou, eu quero te tirar da tua zona de conforto. Eu já procurei o pastor na hora e falei, pastor, eu quero aprender Libras, porque ele ofereceu um curso de Libras. Eu falei, eu preciso fazer algo, porque Deus me confrontou naquela noite. Eu não sei de que maneira o Senhor vai te confrontar, mas eu peço, esteja com o coração aberto, porque o Senhor não quer que nós fiquemos na nossa zona de conforto. Conforto sim das nossas almas, do nosso coração. Mas zona de conforto não é para o cristão. Zona de conforto não é para nós. O Senhor, Ele quer nos tirar da nossa zona de conforto. E para isso Ele vem com a palavra e nos confronta. Vamos para a palavra. Evangelho de João, capítulo 8. A mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus, o irmão Daniel falou dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, né? Todo o culto, desde o começo aqui, olha, já está sendo preparado pelo Senhor. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta,
pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Igreja, nós precisamos falar sobre o pecado. Nós precisamos falar sobre o pecado. E se tem algo que não tem sido mais falado dentro das igrejas, é sobre pecado e inferno. Nós temos nos preocupado sempre em trazer conforto. Glória a Deus por isso, porque Jesus é amor. Jesus é conforto. Mas a igreja tem se acostumado com o pecado. A igreja tem relativizado o pecado. Tudo é relativo agora. Já perceberam? Tudo é relativo. Ah, mas isso é pecado. Não, isso é relativo. Depende do seu ponto de vista. Não existe ponto de vista, existe palavra. Existe Bíblia. Existe aquilo que o Senhor nos deixou. Nós precisamos falar sobre pecado. E eu vou falar aqui um versículo que está em Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês, nenhum de vós, seja endurecido pelo engano do pecado. Nós precisamos falar de pecado. E não é fácil falar de pecado. Sabe por que não é fácil falar de pecado? Essa igreja é uma igreja abençoada. Eu não consigo enxergar mal em nenhum de vocês. E eu não estou sendo aqui, olha, não quero agradar, tá? Mas desde que eu cheguei aqui, para todo mundo que eu posso falar, eu falo, a CCV é uma bênção. E às vezes tem até pessoas que chegam em mim e falam, olha, de vez em quando tem uma confusão, tá? Mas glória a Deus, porque eu nunca consegui ver. Eu não vi até agora, eu só vi pessoas abençoadas. Só que uma coisa é o que a gente faz por fora, né? E outra coisa é o que está dentro de nós. Vamos aqui para a palavra. Aquela mulher, ela foi levada pelos escribas e fariseus até Jesus. Aqueles homens da lei, eles queriam pegar Jesus no pulo. Eles falaram, hoje a gente pega ele. Porque a gente vai levar aquela mulher que está em adultério. Existia uma lei, certo? Então Jesus não podia transgredir também a lei. Então, se Jesus perdoasse aquela mulher, ele estaria transgredindo a lei, certo? Se Jesus perdoasse, ele estaria transgredindo a lei. E se ele condenasse, ele não estaria sendo piedoso. E Jesus, ele era piedoso, não é verdade? Então, aqueles homens falaram, vamos pegar ele no pulo agora. Olha só, Jesus, essa mulher, ela foi pegada no ato. Ela foi pegada em flagrante. Ela estava adulterando. E segundo a lei de Moisés, nós temos que apedrejá-la. Ele já estava ali, Não está na Bíblia, mas eu creio que eles já estavam com a pedra na mão. E aí, o que você fala, Jesus, sobre isso? É agora que a gente te pega. E Jesus ali muito sábio, muito sábio. Ele começou a pensar, ele falou, eles pensam que vão me pegar, mas é eu que vou pegar eles no pulo. É eu que eu vou pegar eles no pulo. Sabe por quê? A lei sim mandava apedrejar, mas mandava apedrejar o homem e mandava apedrejar também a mulher. Cadê o homem? Já que tinha sido pego ali no ato, cadê o homem que estava pecando também? Não estava ali. Então Jesus já pensou, esses homens já estão errando de estar aqui só com essa mulher. Já estão errados, eles já estão cometendo aqui um pecado de corrupção, porque eles não estão fazendo valer a lei da maneira como ela é. Eles estão querendo, Jesus sabia, né, que eles queriam ali pegar ele. E ali naquele momento Jesus pegou e falou aqui, vamos aqui para a palavra. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se insistisse na pergunta.
Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Eu anotei aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto, a nossa natureza. A nossa natureza, infelizmente, é uma natureza pecaminosa. Infelizmente, todos os dias, nós estamos sujeitos ao pecado. E a palavra já diz que se você disser que não é pecador, você já está pecando. Nós estamos sujeitos ao pecado, todos os dias. E sabe por que Deus me mostrou isso nessa palavra? Porque não era só a mulher adúltera que estava ali em pecado. Aqui mais para frente diz que nenhum daqueles homens foi capaz de atirar a pedra. Porque eles reconheceram neles o pecado. Aqueles homens que, como o Felipe falou aqui, intocáveis, mestres da lei, pessoas que caminhavam cheio de pompa, cheio de santidade. Imagina que eu vou mostrar o meu pecado. Mas eles estavam aqui com aquelas vestes maravilhosas, como homens da lei. Mas Jesus conhece o coração deles. Jesus sabe o que eles fazem no íntimo deles. E ali naquele momento eles foram pegos no pulo. E quantos de nós, às vezes, também não ostentamos as nossas vestes? Quantas vezes nós não colocamos uma saia longa, como eu estou aqui, e nós falamos: não, eu sou crente, eu sou santa. Mas somente o Senhor sabe daquilo que muitas vezes eu cometo dentro da minha casa, dentro do meu quarto, aquele pecado oculto que só o Senhor vê. Mas Ele vê, amados. Mas Ele vê. Eu olho para cada um de vocês e eu vejo aqui santos. Santos, porque vocês nunca cometeram nenhum mal diante de mim. Mas o Senhor vê dentro das nossas casas. E nós precisamos falar sobre o pecado. Nós precisamos ser confrontados. Sabe por quê? Porque muitas vezes existem pecados de estimação, que a gente pensa: eu vou pedir perdão hoje, mas amanhã você faz de novo e pede perdão, e faz de novo e pede perdão. Ei! Igreja! Olha aqui em Hebreus, os seus corações vão ser endurecidos pelo pecado. A gente não pode deixar acontecer isso. A gente não pode normalizar pecado. A gente precisa dizer o que é pecado. Prostituição é pecado. Pornografia é pecado. Homossexualismo é pecado. Mas a gente está com medo agora de falar o que é pecado. Já repararam nisso? A gente está com medo. O que vão pensar? Vão achar que a igreja julga. Não, amados, nós amamos o pecador. Mas não podemos amar o pecado. Não podemos nos conformar com isso. E tem que começar de nós. Tem que começar de nós. Deixa eu falar algo para vocês. Muitas pessoas falam: mas você não pode me julgar. Quem disse que não pode julgar? Nós podemos, a Bíblia nos dá aval para julgar. Mas quando a Bíblia fala: primeiro tira a trave que está no teu olho, o cisco que está no teu olho para apontar a trave do outro, você pode tirar do outro, mas primeiro tira do seu. Se você tiver sem, tudo bem. É isso que a palavra quer nos dizer. O Senhor quer que nós sejamos santos, para que a gente possa falar: olha, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Mas tem que começar de nós, igreja. Tem que começar de nós. O Senhor, Ele está voltando, e Ele vai voltar para buscar uma igreja santa, sem mácula. E muitas vezes nós achamos: eu vou pecar hoje, porque Jesus não voltou até agora, não vai voltar amanhã, né? Mas olha, eu vou te dizer, você vai sair por aquela porta, você não sabe o que vai acontecer. Talvez Jesus volte para você, daqui a pouco. Se voltar para mim, glória a Deus, eu não tenho medo da morte, não. Eu vou junto com o meu Senhor. Mas e aí, como estão as minhas vestes? Como estão as minhas vestes? Será que verdadeiramente eu vou para junto do Senhor? Ou será que eu estou esperando, achando que não vai acontecer agora, porque a minha avó já falava que ele ia voltar. Não voltou até agora, não vai voltar na minha geração. Deixa eu pecar à vontade, deixa eu aproveitar. Amados, nós estamos vivendo numa época que é muito difícil ficar longe do pecado. O pecado está muito disponível. Muito disponível. Antigamente nós tínhamos que ter certo esforço para pecar, né? Hoje não, hoje está disponível. Hoje você está lá no computador, sobe uma telinha
com alguém seminu ou nu. E aí você fala, não tem problema eu olhar um pouquinho, né? Só que um abismo chama outro abismo. Esse não tem problema eu fazer um pouquinho, vai chamar outro, vai chamar outro. Quando você vê, você está dentro de um vício. E vocês sabiam que tem muitos cristãos viciados? Às vezes a gente acha que o vício é só de um cigarro, de uma bebida. E é por isso que a gente coloca a nossa santidade, né, as nossas vestes e fala, eu não peco. Mas e esses pecados que ninguém está vendo? E esses pecados que você comete lá muitas vezes dentro do seu quarto que ninguém está vendo? E eu vou dizer mais, se não está te constrangendo, alguma coisa está errada. Se o pecado que você comete não te constrange e não faz você se arrepender todos os dias, alguma coisa está errada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos constrange. A palavra do Senhor, ela nos constrange. Quando nós lemos a palavra, a gente se debate, a gente fala, meu Deus, como eu sou pecador, como eu sou errado. Só que isso a gente precisa se constranger e mudar. E mudar. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos que buscar a santidade. Nós não podemos nos acomodar, irmãos. Eu não estou ouvindo um glória a Deus. É tão difícil a gente dar um glória a Deus, né? Mas sabe por que a gente tem que dar, ô pastor? Porque Jesus é tão cuidadoso. Jesus, pastor, ele pensa na gente, ele fala assim, olha, eu não quero deixar os meus filhinhos se perderem. Então eu estou falando de pecado, Jesus falando, para que o meu filhinho olhe e fale assim, puxa, é verdade, eu preciso me consertar com o Senhor. Sabe por quê? Porque nem tudo realmente você... mas eu vou deixar de ser salvo. Outra coisa que a gente relativiza, né? Mas não vou deixar de ser salvo por causa disso. Gente, quem é salvo, ama Jesus e obedece às suas leis. Não é essa questão, mas é só um pecadinho, é só uma mentirinha, não vou deixar de ser salvo por isso. Não é essa questão. Verdadeiramente você ama Jesus. Quem ama quer agradar. Né? O pastor Trovão está aqui. Pastor, o senhor não quer agradar a sua esposa todos os dias? Eu tenho certeza, eu vejo vocês aí tão amorosos, né? É como meu marido, todos os dias ele quer me agradar. Todos os dias, quem ama quer agradar. Como que nós amando Jesus, a gente não quer agradar Ele todos os dias, falando, Senhor, eu vou renunciar. Eu vou renunciar, vai me doer, vai ser difícil, mas eu vou renunciar. Porque eu te amo, não é pela salvação, não é por medo. Eu não vim nessa noite te colocar medo. E eu não vim nessa noite falando, se você pecar, você vai para o inferno. Eu não vim falar isso. Eu vim te dizer que se verdadeiramente você ama Jesus, comece a olhar para dentro de si. Não importa quem você é dentro da igreja, importa quem você é dentro do seu íntimo. E veja se em você há algum caminho mau. E tenta ter essa transformação assim, porque você ama Jesus, só por isso. Só por isso. Não é por medo de perder a salvação, não é. É porque você ama Jesus. Então, através desse texto aqui, eu vi sobre a nossa natureza pecadora. Ali, não estava só a mulher pecadora, estavam os escribas e fariseus que se mostraram também homens pecadores, mesmo na veste de santidade deles, né? Aqui na palavra, em Mateus 23, Jesus comparou aqueles homens com sepulcros caiados. Olha que forte, gente. Que forte. Sepulcros caiados, bonitos por fora e cheios de ossos, de podridão por dentro. Mas, diante de todas as pessoas, eles tinham pompa, eles tinham autoridade. Imagina, pecadores jamais. Mas o Senhor, Ele olha para dentro de nós. Ele conhece como nós somos, né? E ali aqueles homens, diz a palavra, que eles foram acusados pela própria consciência. Então, sabe o que a palavra vai nos levar nessa noite? Nós sermos acusados pela nossa própria consciência. Por isso que eu citei a moça quando falou aqui no domingo. Quando ela falou, eu fiquei com vergonha. Eu fui acusada pela minha própria consciência. Sabe por quê? Muitas vezes eu mesmo falei para mim, eu já faço bastante na igreja. Não preciso fazer mais, não. Quem aqui nunca falou isso, né? Não, eu já tenho um monte de cargo, já faço um monte de coisa. Naquele momento, o Senhor me falou, você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada, porque aquela moça falou que ela entra dentro das igrejas e não consegue se sentir confortável.
porque não tem acessibilidade. Só que olha só, olha algo bonito que eu vou falar também do Senhor. Eu não tinha conhecimento desses números. Vocês tinham? Quem estava aqui no domingo? Vocês tinham conhecimento que tem tantas pessoas surdas, gente? Eu também não tinha. Sabe o que o Senhor falou para mim? Renata, você não sabia, mas agora você sabe. E como você sabe, é hora de fazer algo. Sabe o que o Senhor está falando para nós essa noite? Agora você sabe. E como você sabe, é hora de fazer algo. O que ficou para trás, o pecado que você cometeu lá atrás, é hora de ficar para trás, mas agora você sabe. Então é hora de fazer algo. É hora de sair da zona de conforto e agir. Amém? Aqui esse texto também me mostra a misericórdia de Jesus. Eu não vim só para confrontar. Eu vim para dizer também que nós temos um Deus misericordioso. Gente, adultério é um pecado sério. Continua sendo muito sério nos dias de hoje. Aquela mulher, ela estava sim cometendo um pecado muito sério. Tanto aquela mulher quanto o homem que ficou para trás, né? Que deixaram o homem para trás. Mas existia ali um Deus cheio de misericórdia, que foi capaz de olhar para quem ela era e capaz de perdoar ela naquele dia. Olha só, o pecado de adultério é tão sério que a Bíblia diz que só da gente olhar e desejar alguém nós já estamos adulterando. Em Mateus 5, 27 e 29. Eu fiz questão de anotar isso aqui, né? Porque muitas vezes a gente fala, mas eu não caio em pecado de adultério. Mas a palavra nos diz que só da gente olhar e desejar, nós já estamos pecando. Por que eu estou trazendo isso aqui à tona nessa noite? Porque só da gente olhar e desejar, nós já estamos pecando. Guardem isso no seu coração. Eu não sei com quem o Senhor pode estar falando, eu nem quero saber. Eu não estou aqui para apontar ninguém, e a palavra, em primeiro lugar, é para mim. Lembre-se do que eu disse, eu só sou a mensageira, eu não sou a mensagem. A mensagem está vindo para mim também, em primeiro lugar. O meu ouvido é o mais perto da minha boca. Eu estou ouvindo primeiro e vocês estão ouvindo depois. Só da gente olhar e desejar, nós já estamos adulterando. Então, existem pecados que muitas vezes a gente não sabe que está cometendo. Mas o Senhor, Ele está mostrando aqui nessa noite, olha, isso não está legal. Isso também não está legal. Será que você pode mudar? Eu fiquei pensando, né, quem aqui trabalha com vendas? Tem alguém que trabalha com vendas? Eu trabalho com vendas. E é tão difícil a gente trabalhar sem mentir, não é verdade? É muito difícil quem trabalha com vendas trabalhar sem mentir. E muitas vezes a gente relativiza. É só uma mentirinha, mas eu vou perder esse negócio. Não, é só uma mentirinha. É pecado. É pecado. Deus está aqui nessa noite para nos confrontar. Os irmãos me perdoem, eu amo os irmãos. Amém? Amém, eu amo os irmãos. Mas estou sendo confrontada em primeiro lugar. Eu sou vendedora. Como é difícil a gente seguir em frente. Muitas vezes eu pequei e falei, Senhor, eu menti, me perdoa, Pai. Sabe quando a gente percebe depois que fez? A gente percebe depois que fez, mas glória a Deus que o Senhor nos confronta. É sinal de que o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim. E Ele me mostra quando eu estou errando. Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver te confrontando, alguma coisa está errada. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e dentro de você, Ele vai te confrontar. Ele vai te mostrar. E se Ele não mostrar, ora para Ele. Fala assim, Senhor, me mostra, eu estou errando, Pai. Eu estou pecando. Nesse dia eu cometi algum pecado que eu não fiquei sabendo, porque às vezes a gente ora e fala, Senhor, me perdoa de qualquer pecado que eu tenha cometido. Uma vez eu ouvi, não sei quem foi que pregou, falou, a gente precisa dar nome para o pecado. A gente precisa dar nome para o pecado. Deus, me perdoa porque eu fofoquei, me perdoa porque eu menti, me perdoa porque eu vi pornografia, me perdoa porque eu adulterei, não é me perdoa por qualquer pecado, não. O Senhor está vendo. Aqui a gente pode ver então a misericórdia de Jesus, né? Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, no versículo 9, foram se retirando um por um, a começar por quem? Pelos mais velhos.
Quando eu li essa passagem, subiu assim, ó, no meu olho, mais velhos. Porque eu costumo dizer, não sei os pregadores que estão aqui nessa noite, quando a gente está preparando uma palavra, tem umas palavras que sobem para a gente assim, né? E aí é como se Deus falasse, fala algo disso, fala algo disso. E sabe o que Deus me falou? Quanto mais velhos e amadurecidos ficamos na fé, mais a gente acha que a gente está suscetível ao pecado. Né? Mais a gente coloca as nossas vestes de santidade e fala, imagina. Mais a gente se sustenta em cargos, imagina, pastor, presbítero, diaconisa, jamais, eu não peco. Ali começaram a sair primeiro os mais velhos. Os mais velhos, aqueles que tinham mais tempo de santidade. Aqueles que há mais tempo sustentavam títulos, reconheceram que eles estavam ali em pecado. Para você ver, irmão, nós não estamos suscetíveis. Nós não estamos. Começaram a sair um por um, dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Repete comigo, ninguém, Senhor. Com letra maiúscula. Eu refleti nesse texto aqui, eu falei, a mulher pediu perdão para Jesus? Vocês leram aqui ela pedindo perdão? Ela não pediu. Mas o Senhor me mostrou aqui, ó, ninguém, Senhor. Ela reconheceu Jesus como Senhor naquele momento. E muitas vezes vale mais aquilo dentro dela do que aquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente fala, perdão, Senhor, perdão, mas tem pessoas que não estão pedindo perdão. Mas dentro delas, aquilo está tão difícil, está tão complicado, que o Senhor, Ele vai olhar para dentro do coração daquela pessoa e Ele vai perdoar. Ele vai perdoar. Porque nesse momento eu pensei, mas Senhor, ela não pediu perdão. E Jesus, naquele momento, Ele não condenou ela. Deus, Ele me falou, sabe o que Ele olhou? O coração dela. Ele olhou o coração dela. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas Jesus não olha as minhas roupas, Ele olha o meu coração. E aqui cabe verdadeiramente isso. Sabe por quê? Os escribas, os mestres da lei, os fariseus, eles estavam ali com as suas roupas maravilhosas. Mas sabe o que o Senhor olhou? O coração daquela mulher adúltera. Foi isso que Ele olhou. E é por isso que Ele não a condenou. Mas aí, quando a gente continua aqui no texto, Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E é nessa hora que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Temos um Deus maravilhoso e misericordioso. Amém? Temos um Deus que perdoa de todo pecado, seja o pior pecado. Adultério é um pecado muito ruim. Jesus, Ele perdoa aquela mulher. Temos um Deus que perdoa? Amém. Mas o Senhor, Ele não falou aqui, ó, vai e continua pecando. Não. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Eu queria achar aqui, eu anotei uma outra versão que fala... Peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aleluia. Não, acho que eu não vou encontrar. Sumiu dos meus olhos aqui. Mas Jesus falou para ela aquela hora, vai e não peques mais. Vai e saia da sua zona de conforto. Não importa como você está nesse momento, a palavra do Senhor está te confrontando. Essa noite é uma noite de decisão. É uma noite de você sair daqui hoje e falar, eu não vou mais cometer aquele pecado que eu vinha cometendo e não consigo me livrar. Porque eu decidi que eu vou amar o meu Senhor sobre todas as coisas, eu não vou pecar mais. Essa noite o Senhor, Ele olha o teu coração e Ele te perdoa de todo mal e de toda iniquidade. Se verdadeiramente você aí dentro do seu ser, eu não vou pedir para você levantar, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, porque eu não vou fazer como aqueles mestres da lei que expuseram aquela mulher. Você no seu interior sabe. Você no seu interior. E o Senhor neste momento, Ele sonda o seu coração. Ele sonda o seu coração. E Ele te perdoa de todo pecado. Mas Ele te diz, vá e não peques mais.
É noite de decisão, igreja. Porque o nosso Senhor está voltando. E de verdade, Ele quer te encontrar com vestes brancas. Ele não quer te encontrar com uma saia até o pé, ou uma veste sacerdotal, ou um título. Ele só quer te encontrar de vestes brancas, só isso. E é por isso que nós precisamos tomar uma decisão de não pecar mais. Vai acontecer, infelizmente. Porque nós conhecemos a nossa carne, nós sabemos o que tem aqui dentro de cada um de nós. Mas olha só, existe um Deus tão misericordioso, que todas as vezes que você cair, Ele vai estar lá para sondar o teu coração. Se a palavra do Senhor continuar te confrontando, Ele vai estar lá, e você vai falar: me perdoa, Senhor, eu caí mais uma vez. Aquilo vai te confrontar, mas o Senhor vai te perdoar. Ele vai te perdoar, Ele vai te receber nos seus braços. Eu não quero que você levante, mas eu quero que você daí do seu lugar, pense naquilo que tem te afligido, aquilo que você não tem conseguido largar. Pense se o Senhor te confrontou de alguma maneira nessa noite, que eu quero orar pela sua vida. Eu não vou te expor, eu não vou pedir para você se levantar, eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas o Senhor Jesus está olhando o seu coração nessa noite. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu creio que o Senhor está aqui nesta noite, Pai. Como é difícil, Senhor, trazer uma palavra de confronto. Como é difícil, Senhor, falar sobre pecado. Mas nós sabemos como igreja, Pai, que nós não podemos fechar os nossos olhos para isso, Deus. Senhor, está aqui nessa noite pessoas, ó Pai, que estão, Senhor, com seus pensamentos em Ti. Pessoas, Senhor, que foram confrontadas pelo Senhor, meu Pai. Senhor, eu te peço, sonda esses corações e essas mentes. Eu peço que o Senhor tome elas pelas mãos nesta noite e ajude-as, Senhor, a se livrar daquilo que tem as aprisionado, a se livrar desse pecado que tem as aprisionado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor os ajude a vestir vestes santas, ó Pai. Que o Senhor ajude todas as manhãs a ficar livre do pecado, a não mentir, a não adulterar, a não fofocar, a não ver pornografia, a não mentir, a não trair, a não pecar contra o Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita, Senhor, essas vidas, da mesma maneira como o Senhor visitou aquela mulher naquele dia, Pai. Nós, como igreja, não estamos aqui para acusar, Senhor, mas nós olhamos para dentro de nós também, Pai, e pedimos perdão por todos os pecados que cometemos até aqui, Senhor. Pedimos que o Senhor caminhe conosco a partir desta noite, Senhor. Eu te peço, Pai, que seja uma noite de decisão, que a partir desta noite, Senhor, nós começamos a olhar para dentro de nós, ó Pai, e ver toda a raiz de mal que possa ter, identificar logo, Senhor, e pedir perdão diante do Senhor, para que possamos caminhar contigo, porque nós te amamos, meu Deus. Porque nós te amamos e queremos te agradar, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por ter trazido essa mensagem tão difícil. Que o Senhor esteja, Senhor, com o teu povo, com a tua igreja, hoje por todos os dias das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja deu uma grande salva de palmas, glorificando o nome do Senhor.